Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. A parábola do bom samaritano é uma parábola muito rica. Nós não vamos explorá-la toda. Ela tem duas questões. Como posso obter a vida eterna? E quem é o meu próximo? Eu vou ficar na parte inicial. Eu quero fazer umas considerações sobre a parte inicial, porque praticamente ninguém considera a parte inicial. Parte logo para o ato misericordioso do homem samaritano. Muito bem. Vamos ver a primeira pergunta, a primeira resposta. A parábola do bom samaritano está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 ao 37. A primeira pergunta que é feita é a seguinte: Mestre, o que eu farei para eu herdar a vida eterna? O que eu farei para herdar a vida eterna? Essa foi a primeira pergunta feita pelo homem conhecedor da lei. E Jesus não dá uma resposta sua, com as suas palavras, com a sua grande habilidade didática. Ele faz o homem, no caso, remontar ao que está disposto nas Escrituras Sagradas. O que diz o homem? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem. Essa pergunta foi feita por Jesus. O que está escrito na lei? Como interpretas? E o homem dá essa resposta. Ele é obrigado a remontar-se ao Antigo Testamento, ao livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e ao livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Mas por que Jesus conduziu esse homem a tão longe? Jesus, além de bom, misericordioso e nos estar trazendo a graça de Deus, ele tinha uma grande sabedoria e uma grande didática. Ele nunca permitiu que os seus discípulos, que os seus ouvintes, desprezassem as Escrituras Sagradas e as profecias. Jesus várias vezes citou as Escrituras e os profetas. Ele várias vezes, nas suas pregações, nos seus evangelhos, ele fez questão de reverenciar as Escrituras Sagradas. Inclusive, escritos bastante antigos. Então, o homem da lei diz a Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o coração, forças e entendimento. E Jesus pergunta: como é que você interpreta isso? Aí eu levanto essa questão. O que é amar a Deus? Se é necessário que uma pessoa galgue a vida eterna, conquiste a vida eterna, e Jesus diz que ele deve observar o amor ao Senhor, o amor a Deus Pai, o que significa isso? Quem ama, confia. Quem ama, cuida. Quem ama, honra. E quem ama, preserva. Eu creio que não é preciso discutir em praça pública esse conceito. Quem ama, realmente cuida. E realmente quem ama, preserva. Quem ama não se volta contra a pessoa amada. E no caso aqui nós estamos falando de Deus.
um amor com sobriedade, com muita sabedoria. Quando uma pessoa ouve certas coisas e diz que essas coisas não são pertinentes a Deus, essas pessoas estão amando a Deus ou estão desprezando a Deus? Muitas vezes as pessoas estão desprezando a Deus. Vamos dar alguns exemplos. Algumas pessoas ouvem, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas equimoses e pelos seus hematomas nós fomos sarados. Isso é verdade ou é mentira? Isso é motivo de nós reverenciarmos essa palavra, ou há pessoas que se sentem no direito de escarnecer dessa palavra? Vamos deixar em suspenso. Vamos a uma outra palavra. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Será isso verdade? Será isso mentira? Será isso uma coisa que é proveniente de Deus? Eu dou crédito ou não dou crédito? Vamos deixar em suspenso os pontos de vista. Vamos ver uma outra afirmativa. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. Será algo para nós crermos ou, como fazem muitos, desdenhar e desacreditar? São partes das Escrituras Sagradas. Mais uma só. Aspergirei água pura sobre vós e sereis purificados. Das vossas imundícies eu, o Senhor, vos purificarei. Vos darei um coração novo, um coração de carne, um espírito novo, e ainda colocarei dentro de vós o meu espírito. Será isso verdade ou será isso mentira? Será isso alguma coisa proveniente de Deus? Ou, segundo o ponto de vista de alguns, não, isso não pode ter vindo de Deus? Acontece que todas essas passagens que eu citei aqui, e eu citei poucas por uma questão apenas de tempo, não que não haja muitas delas, Jesus diz que todas elas merecem credibilidade. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus, conversando com homens saduceus sobre a ressurreição, disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Em outra passagem também, Jesus dá total e absoluta credibilidade às Escrituras, quando ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
E ele quis dizer com isso, a tua palavra, aquilo que está escrito. Em outra ocasião, Jesus diz: como vocês são nécios e tardos para entenderem tudo aquilo que foi dito pelos profetas. E também repete: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus nunca desacreditou nada que estivesse escrito. Jesus deu total e absoluta credibilidade às revelações de Deus, às profecias, aos salmos. Qual é o ponto de vista de muitas pessoas quanto a essas passagens que foram citadas? Que eu considero pouquíssimas. As pessoas creem nisso? Ou as pessoas debocham, desdenham ou desacreditam disso? Frente às Escrituras e frente às afirmativas de Jesus. É preciso confrontar com as Escrituras e com as afirmativas de Jesus, que estão aí sendo mostradas. Pode uma pessoa dizer que ama a Deus, mas desprezar as suas revelações e as suas profecias? Fazer pouco caso do Antigo Testamento? Se Jesus nunca fez isso, e se Jesus honrou, será que algum homem moderno, de alguma doutrina ou filosofia, na sua soberba, na sua arrogância, diz que pode desmentir o que foi dito pelo Filho de Deus? Eu já ouvi homens dizerem isso de maneira velada e não velada. Se Jesus dá total e absoluta credibilidade às Escrituras Sagradas, aos salmos, aos profetas, qual é o homem ou mulher na face da terra que se acha digno perante Deus e perante os homens para desmentir o Filho de Deus? Não, mas o Filho de Deus é puro amor, ele é perfeição, ele é manso. E muitos chegam a dizer, com outras palavras, que ele chega a ser cúmplice e conivente de todas as negações e deturpações das Escrituras. Vamos resumir a história? Ninguém pode amar a Deus, ninguém pode alegar que ama a Deus, desprezando as Escrituras, desprezando as profecias e as revelações de Deus. Não, porque na minha doutrina, mas a sua doutrina não é do meu interesse, não é do interesse de Deus, nem do interesse de Jesus. Porque na sua doutrina a gente pode adulterar as Escrituras Sagradas, desprezar as profecias e chamar Jesus de falacioso. Porque eu disse que errais não conhecendo o poder de Deus, nem conhecendo as Escrituras. E ele disse da nossa incapacidade, da nossa lentidão de compreender os profetas, os salmos. O que eu quero dizer com isso é que muitas pessoas pensam que podem concentrar a sua vida espiritual em um Jesus contextualizado, modernizado, desprovido dos ensinamentos do Pai, desprovido das profecias e desprovidos das revelações de Deus. Um erro absurdo, grotesco, extremamente comum nos dias de hoje. O que Jesus sempre fez em toda a sua vida, com todo o seu amor,
com toda a sua caridade, com toda a sua mansidão, mas com o seu poder e a sua autoridade e sabedoria, foi prestigiar tudo aquilo que o cercava. Porque nós vamos ver no Evangelho de João, capítulo 12, que Jesus diz que as suas palavras são as palavras de Deus Pai. Vamos ver apenas alguma coisa aqui. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e prescrito o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é este, é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. É impossível, inadmissível que alguém dissocie a vontade de Jesus de Deus Pai. Parece que não tem nada a ver com a parábola do bom samaritano, mas tem muito a ver sim. Tem a ver com a parte inicial, introdutória, que muitas vezes não é explorada, é utilizada inclusive como manobra para dizer que o obter a vida eterna é agir como o homem samaritano. São duas questões diferentes. Uma pessoa que ame a Deus, as suas profecias e as suas revelações, como diz Jesus em várias passagens, ele está indo no caminho certo para a salvação, que só se consumará quando ele receber em seu coração e em seu espírito a obra redentora de Jesus. Ser perdoado de seus pecados, ser justificado e ser reconciliado com Deus e receber o Espírito Santo de Deus. Eu fiz questão dessa introdução da parábola do bom samaritano, porque as pessoas exuberam, elas sobejam em falar do samaritano que foi misericordioso com aquele homem abatido pelos salteadores. Concordamos plenamente, é lindo. Mas eu acho absurdo que uma pessoa comece a parábola do bom samaritano e não toque nessa primeira questão e nessa primeira resposta. A obtenção da vida eterna. E Jesus diz que a obtenção da vida eterna começa com o amor a Deus. Quem ama a Deus, ama as suas revelações e as suas profecias. E não escarnece do que Jesus disse. Ele disse que nós amemos as Escrituras Sagradas. Ele diz que ele mesmo estava dando total e absoluta credibilidade às Escrituras, às profecias e aos Salmos. E à própria lei de Moisés, o que foi dito pela lei de Moisés. Como uma pessoa pode negar os textos aqui citados e dizer que ama a Deus e que vai conseguir a vida eterna por intermédio de Jesus? É bom muitas pessoas meditarem no que seja o amor a Deus. Por que Jesus fez esse homem remontar ao Antigo Testamento? Por que ele, sendo uma pessoa tão capacitada no campo espiritual e tendo uma sabedoria divinal, obrigou esse homem a refletir?
porque ele sabia que desde aquela época até os dias de hoje e até o final dos tempos haverá homens e doutrinas tentando separar a verdade de Deus e Jesus, para tentar confeccionar um Jesus de época, um Jesus cúmplice, conivente, permissivo, tolerante, que não julga, que permite toda sorte de abominações e heresias, tudo em nome do seu amor e da sua mansidão. Jesus foi muito mais inteligente e muito mais sábio do que nós imaginamos, quando ele fez essa pergunta a esse homem conhecedor da lei. Então, vamos refletir. Ah, não, para mim hoje tudo é Jesus. Muito bem. Então, se tudo é Jesus, vamos ver o que Jesus diz sobre Deus Pai, sobre as Escrituras, sobre os Salmos, sobre as profecias. Isso é só um desafio para que certas pessoas busquem no seu entendimento o que é realmente o começar a ter o caminho da vida eterna. O que é? Como é que se começa? É pelo amor a Deus e as coisas que Deus preza. Quem despreza as coisas de Deus não pode alegar, nem perante Deus, nem perante Jesus, que ame a Deus. Fica esse desafio. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.